A epidemia do novo coronavírus candidata-se a ser a emergência de saúde mais importante de nossa época. Não a primeira, não a última, e talvez nem mesmo a mais assustadora. É provável que ao final não tenha produzido mais vítimas do que muitas outras epidemias. Mas passados 3 meses, desde o seu aparecimento, já ganhou um recorde. SARS-CoV-2 é o primeiro novo vírus a se manifestar muito rapidamente em grande escala global. Outros muito parecidos, como seu antecessor, SARS-CoV, foram derrotados em pouquíssimo tempo. Outros ainda, como o HIV, conspiram nas sombras há anos. SARS-CoV-2 foi o mais audacioso. E sua ousadia nos revela algo que sabíamos, mas que nos custava muito mensurar: a multiplicidade dos níveis que nos unem, em qualquer lugar, bem como a complexidade do mundo em que habitamos, com suas lógicas sociais, políticas, econômicas, mas também interpessoais e psíquicas. Escrevo em um raro 29 de fevereiro, um sábado deste ano bissexto. Os contágios do mundo passaram de 85 mil, quase 80 mil só na China. As mortes estão chegando a 3 mil. Faz pelo menos um mês que essa estranha contabilidade tem sido o pano de fundo de meus dias. Agora mesmo, tenho aberto diante de mim o mapa interativo da Universidade Johns Hopkins. As áreas de difusão são identificadas por círculos vermelhos que se destacam contra o fundo cinza. Cores alarmantes que poderiam ter sido escolhidas com mais cuidado. Porém, sabemos, os vírus são vermelhos, as emergências são vermelhas. A China e o Sudeste Asiático desapareceram sob uma única grande mancha, mas o mundo inteiro está marcado. E a erupção não pode senão agravar-se. A Itália, para surpresa de muitos, se viu no pódio dessa competição produtora de ansiedade. Mas é uma circunstância aleatória. Em alguns dias, de repente, outros países poderão se encontrar em problemas mais graves que os nossos. Nessa crise, a expressão "na Itália" desaparece. Já não há fronteiras, regiões ou bairros. O que estamos atravessando tem um caráter supraidentitário e supracultural. O contágio é a medida do quanto o nosso mundo se tornou global, interconectado e inextricável. Estou consciente de tudo isso. E mesmo assim, olhando para o círculo vermelho sobre a Itália, não posso excluir o fato de ser sugestionado por ele, como todas as pessoas. Meus compromissos para os próximos dias foram cancelados por medidas de contenção. Outros foram adiados por mim mesmo. Encontro-me dentro de um espaço vazio, inesperado. É um presente compartilhado por muitos. Estamos passando por um intervalo de suspensão da vida cotidiana, uma interrupção do ritmo, como às vezes acontece nas canções, quando a bateria desaparece e tem-se a sensação de que a música se dilata. Escolas fechadas, poucos aviões no céu, passos solitários e ecoantes nos corredores dos museus. Em todos os lugares, há mais silêncio que o normal. Decidi usar esse vazio escrevendo, para controlar os presságios e para encontrar uma maneira melhor de pensar em tudo isso. Às vezes, a escrita pode ser um lastro para manter os pés no chão. Mas há também outro motivo. Não quero perder
o que a epidemia está nos revelando sobre nós mesmos. Superando o medo, toda consciência volátil desaparecerá num instante. É assim que sempre acontece com as doenças. Quando vocês lerem essas páginas, a situação terá mudado. Os números serão diferentes, a epidemia terá se espalhado ainda mais, terá atingido todos os cantos civilizados do mundo, ou terá sido domada, mas isso não importa. Certas reflexões que o contágio suscita ainda serão válidas, porque o que está acontecendo não é um acidente casual ou um flagelo, e não é de forma alguma uma novidade. Já aconteceu e acontecerá novamente. Esse é o primeiro capítulo, intitulado Os Pés no Chão, do pequeno livro No Contágio, da autoria de Paulo Giordano, editora Ainê. Paulo Giordano nasceu em Turim, na Itália, em 1982. É PhD em Física e autor do belíssimo best-seller A Solidão dos Números Primos. Vencedor do Prêmio Strega, o mais prestigioso prêmio literário italiano. Eu li este livro nas férias de verão deste 2024 e fiquei muito pensativa acerca do que ele fala nos seus pequenos textos, que dá até para a gente classificar como sendo crônicas, embora não haja aqui no livro uma classificação na ficha bibliográfica. Mas são textos bem curtos, como a gente pode ver aqui. Deixa eu virar aqui a página. Opa, dificuldade. Um textinho, o outro textinho, e assim nós vamos com textos curtos, praticamente crônicas. Por outro lado, pode parecer estranho que eu venha falar sobre este livro justamente agora, quando aqui no Rio Grande do Sul estamos atravessando o nosso maior desastre, a pior situação da vida do nosso estado, com essas enchentes e essa quantidade imensa de gente que perdeu tudo. Mas, se a gente prestar atenção no que ele disse aqui no final da introdução deste capítulo, certas reflexões que o contágio suscita ainda serão válidas quando ele tiver terminado, porque o que está acontecendo não é um acidente casual ou um flagelo, e não é de forma alguma uma novidade. Já aconteceu e acontecerá novamente. Então, aquilo que a gente vai ler aqui nessas páginas, de alguma forma, podem nos trazer reflexões sobre o que nós estamos vivendo, que também não é um acidente casual, nem um flagelo, que também já aconteceu e provavelmente acontecerá novamente. E essas reflexões que ele faz aqui, elas, conforme diz aqui na quarta capa, são sobre um tempo que requer um esforço de imaginação que um regime normal não estamos acostumados a realizar. No contágio, somos um único organismo, uma comunidade que abarca a totalidade dos seres humanos. Como agora, nessa época que estamos vivendo, somos um único organismo. Os que sofrem a enchente e os que, como eu, não sofrem, mas que estão ligados a ela pela ajuda humanitária a que temos nos dedicado todos os dias. No contágio, a falta de solidariedade é, antes de tudo, um defeito de imaginação. Não tenho medo de ficar doente. De que então?
E vem a resposta de tudo aquilo que o contágio pode mudar, de descobrir que o alicerce da civilização que conheço é um castelo de cartas. Tenho medo da anulação, mas também do seu oposto, que o medo passe sem deixar para trás uma mudança. Do que eu tenho medo? De tudo aquilo que essa situação que estamos vivendo pode mudar. E de descobrir que, passado esse flagelo, isso tudo passe sem deixar uma mudança. Principalmente, uma mudança em nós, no sentido de nos tornarmos mais responsáveis, mais solidários e mais humanos. Esses pequenos textos também hão de lançar um pouco de luz sobre o que estamos vivendo agora. E para quem não mora aqui no Rio Grande do Sul, são, como disse o autor lá no início do livro, textos que ainda serão válidos, mesmo depois da epidemia da Covid ter terminado. Então fica aqui a sugestão, No Contágio, de Paulo Giordano, editora Ainê. Boa leitura, boa reflexão.